protocolar do Internacional contra o Ipiranga. São desafios diferentes, são pesos diferentes e a pergunta que eu faço de bate-pronto para ti, Guimarães. Estaremos aqui na segunda-feira projetando um Grenal ou um Internacional e Juventude? Pergunta de bate-pronto, tá? Eu acho o Juventude a gente tá sempre... A nossa tendência é projetar Grenal, né, porque é o nosso clássico, tem muito mais apelo, sim, tem mais apelo, é um jogo maior, é um jogo mais imprevisível, mas eu acho que o Grêmio, com os desfalques que tem, e com o Juventude, com a campanha que fez, e com a moral que o Juventude pegou, especialmente pós o jogo das quartas de final, eu vejo boas chances para o Juventude. Eu queria estar falando diferente, eu queria dizer que o Grêmio seria o favorito, entrando em campo para poder confirmar, né, com mais poder, mas eu acho que para o Grêmio passar pelo Juventude, o Grêmio vai ter que jogar o que ainda não jogou no ano. Nem contra o Botafogo, o segundo tempo serve como referência, porque foi um jogo muito aberto, que não vai ser em Caxias do Sul. Não vai ter um jogo fácil, um jogo franco, um jogo com espaço, não vai ser isso. Para o Grêmio passar para a final, o Grêmio vai ter que fazer uma partida que ainda não fez no ano de 2026. E a margem, Luiz Mário, para acreditar que essa partida que não foi feita em 2026 será feita domingo lá no Jacone para colocar o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho? Cara, eu concordo com o Guimarães. A margem diminuiu a partir do momento que um jogador que é importantíssimo, que é o TT, que é muito bom contra um, é um jogador decisivo, é um jogador que bate bem de fora da área, está fora. E o William também está fora. Né? Provavelmente, quem vai colocar? Cristaldo, Jefinho. Um outro volante? Outro volante. Só que assim, o Grêmio também está enfrentando o melhor Juventude na temporada, o melhor momento, né? Cheio de confiança, teve um empate com o Grêmio na Arena, o primeiro jogo, que merecia até vencer, né? Perdeu um gol ali que o Everton fez uma defesaça. E, cara, eu sempre acredito muito na força e na mística do Grêmio. O Grêmio tem camisa, tem peso, tem que jogar um jogo competindo muito, entendeu? Para poder vencer o Juventude. Agora, que o jogo vai ser dificílimo, vai ser. E se o Grêmio não se impor, não mostrar que realmente dentro de campo é uma equipe grande, com certeza não vai classificar. Tu citou uma palavrinha aí que gera calafrios em Carlos Gustavo Guimarães. Carlos Soeiro. Não, Carlos Gustavo Carlos Soeiro. Gustavo Soeiro Guimarães, é o nome dele, tá? Alô, você que tá buscando aí o Serasa, SPC, o nome dele é esse. Mística. Eu tô em dia, mano. Mística do Grêmio, Guimarães. Joga bola. Essa fala, primeiro que eu tô em dia, tá? Tô em dia, já tive muito complicado, mas tô em dia. Já tive na M. Gente, quando o Luiz Mário apela pra místicas, geralmente... Aqui tá feio o negócio. Futebol. Vamos falar de futebol? Porque ano passado, nós neste programa... Magrão, nós neste programa, debatendo o Internacional, a palavra mística de Abel Braga, ela foi evocada algumas vezes, ela foi dita, ela foi repetida algumas vezes. Quando se fala em mística é porque não se acredita na bola. Quando se fala mística é porque tem uma desconfiança, e é legítimo que tu tenha essa desconfiança. Tu falou muito em mística e camisa. Acho que não sou eu, né, Guimarães? Não é tu, né? Mas fala em mística e camisa porque talvez a gente não confie que no futebol, dentro de campo, as coisas vão se resolver. Eu acho que não tem relação com a mística, tem relação com o jogo. Eu repito o que falei na primeira parte, para ganhar do Juventude vai ter que fazer uma partida que não fez ainda. É competir, é entender que vai ser um jogo pegado. Para mim vai ser um jogo faltoso pra caramba, vai ser um jogo sem espaço, de poucos vai ser um gols, jogo de pegada. Eu acho que vai ser um jogo de poucos gols. Também acho. Vai ter muitos gols. E um jogo que tu tem que entender que o teu sistema defensivo não está funcionando, que a tua pegada, a tua intensidade não está funcionando, que a tua arma, uma delas está fora do jogo, porque o TT consegue uma resolução bem ou mal, é um jogador com essa capacidade. Então tem várias coisas aí que o Grêmio vai ter que fazer que ainda não fez na temporada. A mística é sempre a última instância. A mística é quando todo o resto a mística, já foi para banho. Ela anda lado a lado com o sobrenatural, né? Com acreditar em algo que não é palpável.
Eu sei que no futebol existe, Magrão, a mística. Mas eu vou eu vou numa outra linha, eu vou numa linha diferente. Eu vou ser um pouco mais pragmático em relação ao meu comentário e até meu palpite para o jogo. Por mais que a equipe do Grêmio venha vivendo esse momento conturbado com o Luiz Castro, essa oscilação, não consegue render, o primeiro jogo que o Juventude fez na Arena vai ter que ser um jogo diferente do que ele vai fazer lá no Jacone. Por quê? Aqui foi muito fácil. O Juventude defendeu e contra-atacou. Ele foi muito reativo. Lá, diante do seu torcedor, ele vai ter que propor o jogo. Até por todo esse favoritismo, não se diga que se for muito favoritismo, mas favoritismo que estão dando já para o Juventude por conta do que ele fez na Arena. Tá? Só que a Arena ele foi um time reativo. Reativo. Ele esperou, marcar é muito mais fácil que criar. Todos sabem disso. É muito mais fácil defender do que criar. E lá, ele vai ter que criar. Diante do seu torcedor, ele vai poder ficar atrás. E contra o São José, quando ele tentou ir para cima do São José, ele tomou 2 gols. 3-1, né, Marcos? Depois veio a mística e conseguiu a virada, e foi lindo, foi um jogo histórico, um jogo lindo do torcedor da Juventude. Então, eu acredito que se o Grêmio tiver encaixadinho, tá? Encaixadinho, esperar, e aí vai inverter, quem vai ter que ter a bola é o Juventude. Eu não acredito que vai ser um jogo tão fácil, Juventude, classificar assim em cima do Grêmio, não. Não estou em cima de mística, não. Estou sendo pragmático no meu comentário em relação ao que o Juventude vai ter que fazer para vencer do Grêmio. Aqui foi esperar o jogo. Esperou o Grêmio, torcida apoiando, o Grêmio tinha que ir para cima, abriu espaço para contra-ataque, foi assim que o Juventude criou as oportunidades de gol. Lá vai ter que ser diferente. Nós vamos ter que atacar a equipe do Grêmio. Em seguida eu vou puxar o som daqui para trazer as prováveis escalações. Tem um debate interessante sobre a escalação do Grêmio para enfrentar o Juventude. Agora, Calvin, te pergunto o seguinte. Esse Juventude, dono da segunda melhor campanha no estadual até aqui, tem condições de eliminar o Grêmio? O Grêmio é amplo favorito por tudo isso que foi dito aqui. Mística, histórico, investimento, jogadores, Luiz Castro e tudo mais. Para mim é um jogo 50-50, porque é um jogo em que está tudo empatado. Se tiver um novo empate, a decisão vai para pênaltis. Os 2 jogos entre Grêmio e Juventude terminaram com empate. Tudo bem que foram jogos na Arena, né? O Juventude ainda não mandou jogo contra o Grêmio nesse Campeonato Gaúcho, mas o próprio Magrão fez uma boa lembrança do jogo contra o São José. Contra o São José, o Zeca estava com 1 a menos e o Juventude ainda assim tomou 2 gols. 11-10, o Juventude saiu perdendo de 2-0 e depois foi buscar a virada já na reta final, naquele drama todo. Mas até essa segunda melhor campanha passa por uma virada quase que improvável, de um Juventude que esteve muito próximo de ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho para um São José com 10 jogadores em campo. Então, claro que o Grêmio tem os seus problemas, o Grêmio tem as suas dificuldades, tem desfalques, mas ainda assim tem o Carlos Vinícius, que é um cara que a qualquer momento pode fazer gol, né? O time não precisa estar jogando bem necessariamente para uma bola sobrar e o Carlos Vinícius empurrar para a rede. E o Juventude é um time que ainda tem também as suas dificuldades. O Jandrei acho que é um goleiro que não é muito confiável ainda, tem algumas situações. Então parece que é um jogo 50-50 e não me assustaria em nada se fosse decidido na marca da Cal, nos pênaltis, porque para mim é um confronto bastante equilibrado. Muito bem, vamos lá. Leonardo Sonda está conosco. Na Central hoje vai trazer a provável escalação do Grêmio. Tem um debate interessante aí para a gente avançar. Qual a melhor estratégia do Luiz Castro para esse jogo e também a provável escalação do Juventude com Maurício Barbieri, que é bom treinador, viu? É bom treinador. Vamos lá, Sonda, boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Grêmio que treinou nesta manhã faz uma última atividade ainda no sábado, antes da viagem para Caxias do Sul. Mas o técnico Luiz Castro tem já uma boa notícia. Francis Amuso teve o seu visto de trabalho publicado no Diário Oficial e vai ser titular. Pode jogar neste final de semana contra a equipe de Caxias do Sul. Com isso, Gamba, a gente coloca na tela um primeiro provável Grêmio. A gente vai trabalhar 2 escalações diferentes, 2 modelos de jogo e a gente coloca na tela primeiro o time com 3 volantes, 3 meio-campistas. O Everton é o goleiro, João Pedro na lateral direita, na defesa joga o Balbuena ao lado do Wagner Leonardo e o Marlon como lateral esquerdo. O meio-campo tendo Noriega, Arthur e Dodi, com Amuso, Pavon e Carlos Vinícius, lembrando que o Grêmio não conta com William nem TT, jogadores que estão no departamento médico. E a gente coloca agora na tela, Gamba, outra alternativa que tira um desses volantes, que no caso seria o Dodi,
para a entrada de um meia, um jogador de criação, que pode ser o Monsalve, que esteve lá no Rio de Janeiro, no Carnaval, com o Gustavo Cuejar, mas voltou sem a virose, pode ser uma alternativa. Ou o Cristaldo ou o Jefinho, jogador que até entrou na segunda etapa na partida de ida contra o Juventude. São essas as alternativas do técnico português para o jogo deste domingo às 6 horas da tarde. E a gente, claro, coloca na tela também o time do Juventude, que joga em casa por uma vitória simples para se classificar à final do campeonato, com o Jandrei no gol. Na defesa, Marcos Paulo e Rodrigo San voltam de suspensão ao lado do Messias. No meio-campo, Alan Ruschel ou Patrick Lanza, ele que fez o gol na Arena, Manuel Castro ou Paulo Roberto, Lucas Mineiro, Mandaca e Natan ou Raí Ramos. As dúvidas principalmente nas alas, com o ataque tendo Alisson Safira e Gabriel Talhari. Aí o panorama geral, Gamba, de Grêmio e Juventude para a partida desse final de semana. Muito bem, vamos lá. Alternativas e alternativas. Percebeu ali, meu caro Luiz Mário, que não tem é namorado, né? Vocês defenderam com unhas e dentes no programa, não tem é namorado. Luiz, Luiz, rapidinho, é pra ti essa, tá? Manda pra mim. Eu já imaginava que não fosse jogar namorado, mas por isso que ontem eu falei, não é um cara que vai receber os minutos agora, vai ser o Pavon. E eu acho que a primeira formação dita pelo Sonda, com os 3 volantes, vai ser uma formação pensada, tá? Tem uma curiosidade, assim, quase que sob medida para esse programa. Se ainda estivesse no grupo do Grêmio, o Grêmio não teria nenhuma dúvida. Edenilson e mais 10. Aí ele chora. Edenilson e mais 10. Meu Deus. Caiu uma lágrima. Luiz Castro, nesse momento, chora a saída de Edenilson. Faz aqui pra mim, eu não sei nada de bola. Caiu Vem uma pra cá. lágrima. Não significa que tu tá certo. Não, Calma, não significa que tu tá eu vou certo. te provar que eu tô certo. Não significa que tu tá com certo. saudade do Edenilson, já estão. Mas ele acabou de ir faz 3 dias. Mas ninguém tá com saudade. Já estão, Ninguém tá com saudade. Só o Luiz Castro. Luiz Castro não, tá. não é Só o Luiz Castro. Não é só o Luiz Isso aí não Castro. significa que tu tá certo, Luiz. Não é só o Luiz Castro, não. Tem mais gente lá que joga O com ele Luiz e tá com Castro. saudade dele. O Guimarães está coberto de razão. Eu sou Gente, bem- vamos analisar. eu sou Vamos bem analisar. informado. Tem jogador que vai- Esquece a dúvida, jogaria o Edenilson, a gente sabe disso, O gente. Edenilson seria titular. Mas, E por ela exemplo... mas quer dizer que seria bom pro Grêmio. Não, Nem que tá certo, e nem assim, que tá certo, nem que tá certo. a última atuação do Pior vai ser Edenilson... sem ele. Quer apostar que pior vai ser sem ele? A última atuação Grava do o que eu tô Edenilson foi falando. justamente no meio-campo. Noriega, Contra Arthur o São e Paulo. Edenilson contra o São Paulo, em que o Edenilson foi sacado aos 40 da primeira etapa. E não por questões físicas, não porque tinha cartão amarelo, simplesmente porque o Luiz Castro viu, não deu certo, tirou e colocou o William. Três volantes. Deixa eu apimentar esse debate. Vem. A gente viu a equipe do Juventude, né? A gente viu a equipe do Juventude. A gente não tá dando um peso muito grande Também tá. pra essa equipe do Juventude? A gente Não, viu a mas- escalação. Mas Magrão, O time aí que tu tomou tá três jogando. Magrão, Olha a equipe do o Grêmio. time que tomou Olha a 3 gols equipe do do São Grêmio. José, Gente, estou de olha brincadeira só. comigo também. Olha a equipe do Todo Grêmio. respeito. Olha a equipe do Grêmio. Por mais que esteja vivendo um mau momento, que não tá trabalho, como o nosso amigo falou, tá parece iniciando. que o Grêmio joga Mas no aí, Barcelona. É Arthur, é calma Carlos também. Vinícius, é a Muzu, é o Pavão que o Luiz adora. Então, assim. Magrão, cara, tu tá te apegando ao muito. papel. Tu tá tá te Não é, apegando não ao tô papel. Tu tá na não. mística, hein, Magrão? Eu não tô ao papel, não. Eu tô aos jogos que eu vi do Juventude também. E os do Grêmio, Quando tu tem viu? que propor o jogo. E os do Grêmio? Só que os jogos que eu vi do Grêmio foi contra Botafogo, foi contra São Paulo, outra que é uma patamar linha um pouco sobe, né? acima. Não, mas no Não, Gaúcho... Mas tu viu com o Juventude na Arena final de semana passada, Mas é Magrão. o que eu falei, mas um time que só esperar. Gente, é posso muito falar mais uma fácil coisa? defender do que atacar. Magrão no Gauchão, o Juventude posso tem falar melhor uma coisa? campanha que o Grêmio e melhores jogos que o Grêmio no Gauchão. tudo bem, O ponto que eu quero o Juventude tem melhor estrutura que o Grêmio, Magrão. Rapidinho, gente, rapidinho. É óbvio que o grupo, né, nominata, é formado por jogadores mais modestos. Agora, o trabalho de treinador é um trabalho que acontece mais hoje no Juventude do que no Grêmio. Não é que o Luiz Castro seja pior que o Maurício Barbieri, não é isso. Mas o trabalho de treinador visto até agora do Barbieri é superior. E tem uma outra situação, Magrão. Eu não sei se o Juventude precisa ser esse time a propor. Também acho. E se o Juventude quiser manter o jogo de reativo, deixa o Grêmio Isso. propor. O Grêmio não sabe propor. E aí tu vai com a inteligência pro Mas confronto. diante do seu torcedor, Juventude vai O esperar. torcedor do Juventude eu acho que entende isso. Eu vou te falar. É uma estratégia que deu certo, Magrão. E outra, o Juventude propondo não é característica do Juventude. Ele vai propor em casa, tendo 1-1 como E, assim, resultado do jogo de eu ida. até entendo, só pra. Não tô defendendo o Luiz Castro, mas até entendo o que tu falou do Barbieri.
mas é muito mais fácil trabalhar numa equipe onde a pressão é menor do que trabalhar no Grêmio. Sem dúvida. E aí é muito mais fácil desenvolver o trabalho do Barbieri mesmo, porque se ele é eliminado pelo São José, aí não muda nada. Mas mais motivos, mas mais motivos tu me dá. Entendeu? Quem entra de sangue doce na comparação é o Juventude. Não, mas pelo contrário. Gente, o que a imprensa está falando e o que está se desenhando que o Juventude pós-domingo vai classificar. é que o Juventude está classificado, que a isso final aí. é Inter e Juventude. É verdade, tá não todo é mundo falando. Grêmio. Não, o Juventude sabe que não é isso. tanto, O não é Juventude tanto. sabe que não é isso. Ah, mas O é o Juventude que sabe todo que mundo não é tá isso. falando. Não é tanto. A gente, Eu tô do lado do Lismar hoje. Não, não é de questão. de um lado tem um time que tem Arthur, que tem Carlos Vinícius, que tem jogador, tem o Everton, goleiro de Copa do Mundo. Peraí, a gente tem que dimensionar o Grêmio dessa forma. A questão do confronto é que eu acho que o Calvin, quando fala 50-50, e tá certo pra mim, não é se posicionar em cima do muro, não é isso. É simplesmente perceber que, de um lado, está um bom time com jogadores bons, que ainda não rendeu dentro de campo, tem um bom papel, tá? Que é o Grêmio. Pô, não dá para desconhecer um time com esses jogadores. Do outro, um papel que não é tão bom, mas que mostrou um trabalho de campo que foi superior em números, inclusive, ao do Grêmio. E isso equilibra. O equilíbrio não se dá pelos nomes, o equilíbrio se dá por aquilo que o Maurício Barbieri fez com o Juventude e por aquilo que o Luiz Castro não conseguiu ainda fazer com o Grêmio. Muito bem, gente. Em seguida tem mais debate